Boa noite a todos. Agora nós fazemos as palestras para três públicos: os desencarnados, os encarnados presentes e os que estão em casa. Então, boa noite a todos. A nossa reunião de hoje é o último trabalho da semana. Nós temos atividades terça-feira, Anel de Luz, farmácia e bazar. Quarta-feira, trabalho à distância de cura, que a inscrição é feita hoje após a palestra. Na quinta-feira, desobsessão, a partir de 7h45 da noite. E no sábado temos atividade o dia inteiro, de 8h30 da manhã, com café da Irmã Dulce, né? Depois atividades diversas com as crianças, passes, bazar. E à noite esse trabalho de palestra, a palestra pública. Tem também as atividades sociais fora da casa, né? A Mocidade faz uma sopa mensal, que é distribuída na rodoviária, para os moradores de rua. No domingo também tem uma equipe que faz um almoço para os moradores de rua. Na quinta-feira à noite tem um trabalho que é feito nos hospitais, a equipe da Irmã Dulce, com músicas, um trabalho muito bonito. E uma vez por mês, no terceiro domingo do mês, nesse mês e amanhã, uma atividade em São Gabriel, no Goiás, onde atendemos em torno de 60 famílias com cestas básicas, roupas, sapatos, e também o Evangelho para aquelas pessoas que necessitam não só do alimento físico, mas também da orientação e o alimento espiritual. Nós vamos, então, dar início. Eu vou pedir para o Vinícius fazer a nossa prece inicial e logo após o Renato, que irá fazer a palestra Evolução, Caminho para Jesus, para Deus. Então, nesse momento, elevando o nosso pensamento, abrindo os nossos corações, elevamos os nossos pensamentos em busca do alto, do nosso Criador, como forma de gratidão. Gratidão por podermos estar aqui, depois dessa semana, que cada um passou na sua vida, de podermos estar aqui reunidos em busca do aprimoramento, em busca do melhoramento pessoal. Amado Mestre, só temos a agradecer a Ti, a espiritualidade amiga, nossos mentores e aqueles que partilham conosco das nossas experiências diárias, encarnados e desencarnados. Que possamos, querido Mestre, a cada dia aprender um pouco mais sobre como lidar conosco e com os outros, a maneira de falar e de ouvir. Que possamos entender de tudo uma lição, que possamos aprender com tudo e com todos, sempre com humildade, sempre com o máximo de bondade que tivermos em nossos corações. Bom mesmo é estar aqui, bom mesmo é sentir essa energia de luz, de paz, de amor. Que essa energia possa se estender a todos aqueles que não puderam estar aqui presentes, a todos aqueles que estão nos hospitais, nas ruas, aos nossos irmãos necessitados, aos nossos lares e à nossa família. Que possamos ter um final de semana, uma vida iluminada, uma vida abençoada, e que possamos sempre buscar ser sua ferramenta no campo do bem,
Mais uma vez, muito obrigado. Que assim seja. Então vamos convidar o nosso irmão Sérgio para fazer uma leitura e um pequeno comentário. Boa noite, meus irmãos presentes e aqueles que estão nas suas residências neste sábado. Nós vamos ler um trecho do livro Instruções para a Vida, pela lavra de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. O capítulo 116, intitulado Afeição Real. A Terra, minha filha, tem muitas experiências sublimes, mas a afeição real da vida reside em plano superior. O que passa, entretanto, inacessível à maioria dos homens, é relativamente fácil aos que possuem confiança no poder de Deus. A fé é a chave. Nós tivemos uma exposição aqui no último sábado, onde nós nos referimos que a terra é a grande seara, a grande vinha de Jesus. E logo no início dessa mensagem, nós temos também aí, como se fosse uma confirmação, que a terra é o grande berço das almas, é o grande berço daqueles que, encorajados pela espiritualidade superior, aqui aportam para ressarcir os seus débitos, para começar novamente, enquanto nós não aprendemos o real caminho das leis de Deus, das leis da natureza, que vão nos ajudar, vão estar sempre ao nosso lado, porque nós jamais estaremos desamparados. O que nos falta, meus irmãos, é ter mais essa fé da qual fala a lição, a confiança na providência divina, porque por mais imperfeitos que sejamos, por mais quedas que venhamos a ter, sempre haverá aquela mão bondosa nos acolhendo, nos abraçando e dizendo: segue adiante, meu filho, nós estamos contigo, não desanime, levante-se, perdoe os seus inimigos, trate bem o seu próximo, seu pai, sua mãe, os seus filhos. Vamos, levante, meu filho. É isso que nós vamos ouvir quase que diariamente. Então, que o Senhor nos abençoe o nosso irmão Renato, que fará a exposição de hoje, e que tenhamos um excelente fim de semana, meus irmãos. Que assim seja. Então, vou passar a palavra agora ao Renato, que irá fazer a sua explanação. Então, boa noite a todos e a todas, aqui no auditório e também em casa, e os nossos amigos e irmãos desencarnados. Então, a palestra de hoje, como está aqui projetada, né, o título, nós escolhemos fazer uma reflexão sobre a evolução como caminho para Deus, né? Falar de evolução é um tema muito relevante para a doutrina espírita, para a obra também de Pietro Baldi, médium italiano, que esta casa aqui guarda a sua obra, e que para muitos espíritas podemos entender como uma continuação da doutrina espírita. E a evolução é um tema muito caro também à ciência moderna, à ciência contemporânea,
essa instituição que faz parte da nossa sociedade, né? Está presente nas universidades e diferentes instituições aí, mas principalmente nas universidades aqui no Brasil. E também muito caro esse tema, a filosofia, né? Então, quando falamos de evolução, nós devemos já estar atento ao desdobramento dessa ideia nesses 3 campos do conhecimento, né? Então, é muito importante a gente lembrar que dentro das religiões cristãs, a doutrina espírita foi aquela que trouxe para a nossa compreensão a ideia da evolução e de que evoluímos espiritualmente. E isso é muito significativo, né? Dentro de toda a tradição das religiões cristãs, é a doutrina espírita que nos traz essa compreensão, né? E a gente vai abordar isso aqui ao longo aqui da palestra. Evolução é um caminho bastante longo e também tentaremos abordar isso e explanar isso de forma que a gente possa ter uma visão deste caminho, né? Essa imagem que aqui está, a gente tem, né, a ideia de uma ponte, de um caminho em direção a uma luz intensa, que é Deus. E temos aqui um menino, né, ou uma criança, para não ficar focado só no gênero masculino, mas temos uma criança lendo o livro da vida. E nesse livro da vida tem essa lição sobre a evolução, que é um caminho bastante longo. Aqui a gente nem vê, né, o fim desse caminho, a gente só vê uma luz para a qual a gente caminha. Então, voltando só ainda a abordar introdutoriamente essa ideia de que a evolução pode ser entendida nas ciências, a gente vai ver na física, na biologia, na química, a ideia de evolução, né? Então, ela está bem presente na construção do conhecimento dessas áreas. Quando a gente fala da filosofia, a gente vai poder compreender que a evolução dá um sentido à vida, né? A filosofia, ela se debruça sobre qual é o sentido da vida, né? Essa é uma grande questão na filosofia. E aí, quando a gente olha para essa ideia, né, que é mais do que uma ideia, é uma experiência, uma caminhada, mas colocando como ideia, quando a gente olha para ela, a gente pode encontrar um sentido para a vida, ou seja, viver é evoluir. E, do ponto de vista da religião, evoluir é se religar a Deus. Então, nós, enquanto seres humanos aqui, neste planeta, caminhamos para nos religar a Deus. E esse caminho de religação com Deus é evolução. Se eu não evoluo, eu não posso me religar a Deus. E a gente vai tentar compreender também o que significa, né, mais profundamente isso. Então, para começar, a gente vai buscar responder, né, relativamente, uma grande questão que é: o que é ou quem é Deus? Porque se o caminho evolutivo, espiritual, é encontrar a Deus, o que é Deus ou quem é Deus, né? Então, se a gente olhar para o que Moisés ouviu no Sinai, ao buscar, né, encontrar com Deus, está lá no Velho Testamento, no Êxodo, que Deus disse a Moisés: eu sou quem sou, ou eu sou aquilo, eu sou quem sou, eu sou o que sou também, tem 2 traduções. Eu sou quem sou, ou seja, a gente tira daí o eu sou. Então veja que quando Deus responde a Moisés quem é ele, ele diz eu sou. E a gente pode entender que é o eu sou maior. Porque se nós, cada um de nós que somos filhos de Deus, podemos dizer eu sou fulano, eu sou ciclano, né? E esse eu sou ser uma expressão do meu ser, Deus pode ser entendido como o eu sou maior, o eu sou absoluto.
E aqui o importante é que a gente vai caminhando em direção a Deus e podendo aos poucos abrir mão de imagens antropomórficas de Deus, né? Como Deus, né, um homem velho, barbudo, né? No caso homem, né? Sentado num trono. Isso são imagens que têm o seu valor, porque muitas pessoas assim se aproximam de Deus, mas no caminho da doutrina espírita a gente vai podendo compreender que Deus, né, não é especificamente, né, não tem a forma humana. Então, no próprio Velho Testamento, a gente vai encontrando então uma imagem de Deus que ela não está presa à forma humana, ainda que ela fale da nossa experiência, porque cada um de nós somos um eu sou, né? Um ser que existe, que está aqui presente e aqui caminhando para encontrar Deus. Também a gente tem uma outra resposta, né, que veio do discípulo amado de Jesus, João Evangelista, que ao buscar definir Deus, inspirado, né, pela espiritualidade, pelo seu divino mestre, o nosso mestre Jesus, ao sentar para escrever o que é Deus, né, que poderia ser uma resposta muito longa, de muitas páginas, páginas e páginas sem fim, ele simplesmente responde: Deus é amor, ponto. Deus é amor. E aí aqui a gente tem uma compreensão do que Deus é, do que a gente tem como sentimento, né? Um sentimento profundo que é o amor. Então, João disse, Deus é amor. E aí, o fundador da LBV teve a feliz reflexão e interpretação dessa afirmação de João, Alziro Zarur, conhecido do nosso querido Ariston Teres, fundador dessa casa, né? O Alziro Zarur disse, e nada mais existe fora desse amor. Porque no texto de João, quando ele está falando que Deus amou, ele ainda desenvolve um pouquinho para dizer que tudo está dentro de Deus, não tem como estar fora de Deus, né? E nessa frase bela, sábia, a gente chega a essa compreensão, né? Então, Deus é amor, e nada mais existe fora desse amor, né? Então, tudo que existe está dentro de Deus, e tudo que existe, em essência, é amor. Mas aí alguém já pode começar a perguntar, mas espera aí, Renato, como é que é isso? Estamos no planeta Terra, esse planeta Terra é só amor? Pois é, então a gente vai poder parar um pouquinho para entender por que aqui nesse planeta e no universo físico não existe só amor. E de fato não existe só amor aqui. Mas no reino de Deus, nos planos espirituais superiores, aí sim é onde Deus reina, o amor é o que existe e só existe, né? E uma outra resposta simples, direta para o que é Deus ou quem é Deus, vem do médium italiano Pietro Baldi. O todo uno Deus. Ele cria essa expressão que junta 3 palavras para tentar nos dar uma visão de Deus simples e ao mesmo tempo magnífica e que abarca tudo. Deus é o todo, o uno e Deus, né? Tudo que possa existir faz parte de um todo que é Deus, aonde se unifica tudo que existe. Então, se somos filhos de Deus, e tudo que há no nosso planeta Terra e no universo físico é filho de Deus, como a gente vai ver, do átomo aos arcanjos, né, como diz os Espíritos, no Livro dos Espíritos, a gente vai ver isso aqui, tudo isso constitui uma unidade e forma um todo que é Deus. Aqui, rapidinho, só aproveitando, aqui temos, eu coloquei uma imagem, essa imagem de baixo, ela representa a visão dos muitos universos que existem. Então, cada esfera dessa aqui, na frente, as que estão atrás, representam universos de universos, né? E aqui uma visão também que tenta, né, falar do todo, de tudo que existe. Cada pontinho de luz aqui
é uma galáxia. Nas galáxias, a gente tem bilhões e bilhões de estrelas, sóis, como o nosso e parecido com o nosso. E nas estrelas temos sistemas solares como o nosso, onde a gente habita. No nosso universo físico, existem bilhões de galáxias. Em cada galáxia, bilhões de estrelas. Quando a gente pega essa imagem, ela representa, ou busca representar esse todo, que constitui uma unidade e que podemos chamar de Deus. Muito bem, então, voltando ao tema evolução, Kardec nos diz no livro A Gênese que o Espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o Espiritismo acha-se na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria, né? A ciência sem o Espiritismo não dá conta de explicar tudo. E o Espiritismo sem a ciência ficaria sem apoio e sem exame, ou também, né, nem exame. Ou seja, o Kardec está dizendo, a doutrina dos espíritos precisa caminhar junto à ciência. E assim a ciência deveria caminhar junto com a doutrina espírita e, por exemplo, podemos dizer, junto com a obra do Pietro Baldi e outras obras que vão buscando estabelecer a ponte entre ciência e espiritualidade, ciência e o mundo espiritual. Então veja que nessa frase do Kardec, nessa obra dele, A Gênese, a gente tem uma questão fundamental, porque Kardec nasceu no século XIX, século onde a ciência se tornou, aos olhos, né, da humanidade, o caminho da nossa salvação, porque a ciência começou a compreender as leis da natureza, produzir tecnologia, e essa tecnologia transformar a vida do ser humano. Então ela ganhou uma importância enorme no século XIX, com o positivismo, né, que é uma filosofia da ciência que representa essa ideia de que a ciência seria a salvação da humanidade. Então, a doutrina espírita nasce em pleno século XIX na França, em Paris, berço um dos berços, não o único, mas um dos berços dessa ciência que se tornava toda poderosa, podemos dizer assim, em pleno século XIX, adentrando o século XX e chegando no século XXI. Então, Kardec, com a sua sabedoria, ele mostra a necessidade da relação entre o espiritismo, a doutrina espírita e a ciência. E um dos pontos de convergência é justamente a ideia de evolução. Então, a gente vai ver nessa obra, a Gênese, Kardec buscando relacionar o conhecimento dos espíritos com o conhecimento científico no campo da física, da biologia, das várias ciências, né? Então, muito importante a gente ter isso no nosso horizonte. E, da mesma forma, a gente vai ver o nosso professor médium Pietro Baldi dizendo, né, isso aqui. Minha primeira revelação interior, isso aqui quando ele é, vamos dizer, um adolescente, né, ele estava no ensino médio, na época liceu, ele, olha só o que ele vivencia. Minha primeira revelação interior foi-me feita ao ouvir meu professor de ciências no liceu proferir a palavra evolução. Meu espírito teve um sobressalto, brotara ao vivo uma centelha, sentira uma ideia central e fundamental na obra do professor médium Pietro Baldi. Então veja, né, um jovem adolescente tocado por uma ideia que ouviu na escola e que leva ele a nos trazer uma visão sobre o que é evolução e essa caminhada até Deus, que a gente vai tentar trazer um pouquinho disso aqui no caminhar da nossa exposição. Então, passando a esse, né, outro tópico, vejam, então quando a gente fala de evolução, a gente tem que entender que trata-se, que para nós que aqui estamos no planeta Terra, nesse mundo material, trata-se da finalidade principal das nossas vidas, evoluir, sobretudo espiritualmente. Em síntese, espiritualmente.
Porque quando a gente fala de evolução espiritual, a gente está falando da evolução moral, da evolução intelectual, podemos dizer hoje da evolução emocional, do nosso desenvolvimento emocional. Então, a evolução espiritual é o resultado da síntese do desenvolvimento, do crescimento dessas dimensões que nos constituem, né, enquanto seres humanos, espíritos encarnados na condição humana. Então, Leon Denis, né, numa obra também muito importante, que faz parte, né, da obra maior da doutrina espírita, ele diz: o objetivo da evolução é o aperfeiçoamento de cada um de nós, de tudo na natureza de todos. Então veja, ele diz de cada um de nós, ele está falando enquanto ser humano, mas depois ele amplia isso e diz de tudo na natureza. E de tudo, então, é do átomo a nós seres humanos. Tudo está em evolução e a finalidade é evoluir. E ele diz: a alma, dissemos, vem de Deus, criada por amor, criada para amar. Então, essa finalidade da evolução é amar. Esse amar está presente em nós, seres humanos, dentro das características, né, dessa condição. Mas veja que desde os elementos mais fundamentais, né, e elementares do mundo físico, o átomo, o amor já move os processos de evolução no mundo físico, como a gente já vai ver. E aqui vale a pena a gente lembrar, ainda pode deixar ali, ainda vale a pena lembrar uma linda frase, né, um lindo dizer de Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. Porque essa finalidade da evolução, né, que é amar, se dá por duas coisas. Né, Emmanuel nos diz: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, na nossa caminhada evolutiva, a gente tem essas duas asas: o desenvolvimento do sentimento de amor em nossos corações e da sabedoria, que passa pela nossa, né, capacidade de compreender cada vez mais e paulatinamente o que é Deus de fato, né? A gente pode, sim, com todo respeito, né, aos nossos irmãos cristãos de outras doutrinas, a gente pode afirmar que se em dado momento tínhamos a necessidade de ver Deus como um senhor de barbas brancas, cabelos brancos e longos, sentados num trono no céu, a gente pode ir caminhando para uma visão de Deus como um eu sou maior e universal, como o centro de irradiação e atração de tudo que existe, um centro não espacial, né? Um centro, algo de onde tudo irradia e tudo atrai, mantendo-se um todo unificado. Essas imagens, elas vão nos levando a uma forma de ver Deus que aponta o caminho da sabedoria. Porque Deus, enquanto na forma humana, é um momento, é uma passagem. Porque o ser humano é um ser vivo que evoluiu nesse planeta e aonde aqui estamos nessa condição, mas isso é uma passagem. Isso não é uma coisa definitiva, né? O nosso planeta Terra, ele chegará ao fim, o sistema solar todo chegará ao fim. O nosso Sol tem um tempo de existência enquanto estrela, enquanto astro. A ciência, a nossa ciência, né, a física, a astrofísica, ela já compreendeu isso observando no universo estrelas que nascem, que estão num dado momento do seu desenvolvimento de bilhões de anos, e estrelas que estão se extinguindo, estão acabando, elas estão, né? Às vezes se tornam buracos negros, né? Isso é uma hipótese, né? Que os buracos negros às vezes nascem de estrelas que acabaram de sucumbir, né? Deixar de existir. Então, a condição humana, ela é passageira. Então, Deus não pode estar restrito, a nossa imagem de Deus não pode estar restrita à forma humana, né? Então, nesse sentido, é um processo de adquirir, né, de desenvolvimento da nossa sabedoria, compreender cada vez melhor o que é Deus. Agora, se as asas, né,
da evolução são o sentimento de amor e a sabedoria, Emmanuel vai ser bem claro para deixar a gente compreendendo bem que entre os dois, o mais importante é o desenvolvimento do sentimento, da moral, do que do intelecto, né? Que é o que nos remete ao desenvolvimento da sabedoria. Então, nessa evolução, a gente tem como caminho principal desenvolver, né, esse sentimento de amor verdadeiro, uns pelos outros. Mas, ao mesmo tempo, devemos manter essa imagem, né, de que esse caminho de evolução espiritual a gente faz com duas asas, né, do sentimento, do desenvolvimento moral e do desenvolvimento intelectual e do nascimento da sabedoria. Muito bem. Então, considerado, né, esses aspectos aqui até agora expostos, vamos adentrar uma questão muito importante, muito citada, né, dentro do nosso meio espírita, nas palestras, nos textos, em livros de comentadores, né? E então a gente tem essa imagem, essa compreensão, essa ideia de que a evolução para nós aqui, onde estamos, planeta Terra, universo físico, vai do átomo ao arcanjo. Ou seja, desse ser elemental, que é um átomo, a um ser divino, que são os seres angelicais, né? Como referência de seres angelicais, a gente tem Nossa Senhora, né? Mãe de Jesus, a gente tem o nosso próprio Divino Mestre Jesus, seres filhos de Deus que expressam um amor, uma sabedoria, que guia no nosso caminho de evolução espiritual. Agora, isso vem lá do átomo. Como assim? Meu Deus, como assim? Né? Então, no Livro dos Espíritos, na resposta da questão 540, Kardec, né, formula uma pergunta, e na resposta dessa pergunta, os Espíritos dizem: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Olha a ligação, né, entre átomo e os arcanjos. Os arcanjos começaram por ser átomos. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Resposta, né, que foi apresentada a nós por volta de 1800, na década de 50, né, agora esqueci o ano da publicação do Livro dos Espíritos, é 1858? Por aí, né? Se alguém sabe? Para passarmos aqui? Não, né? Mas é por aí. Nos anos 50 do século XIX, 1850 alguma coisa, se eu não me engano. Então, aqui, os Espíritos trazem essa resposta para nós, né? Pois bem, como é que podemos compreender isso? E nesse momento, aonde já se passaram mais de 150 anos. Estamos em 2021, né? De lá para cá, a ciência caminhou muito, muito, muito na compreensão do universo físico. E é isso que a gente vai ver agora. Obrigado, então. Pesquisou agora no Google? Beleza. É isso, tá vendo? 2021 a gente tem um Google para nos dar uma resposta, né, precisa, rapidamente. Muito bem. Evolução, exatamente. E é evolução, né? Evolução. É uma expressão, toda a tecnologia é uma expressão da evolução intelectual humana, que é uma dessas asas que podem nos levar e nos leva a uma evolução espiritual, né? Muito bem. Eu tinha acabado de dizer para vocês que a gente ia ver agora, né, essa questão da relação entre átomos e arcanjos, mas antes disso a gente precisa então parar um pouquinho para entender por que a gente está aqui evoluindo, né? E por que a gente vai ver também um pouquinho mais na frente, eu preciso antecipar, é de que no Livro dos Espíritos também a gente escuta uma resposta dos Espíritos
que diz que os espíritos foram criados puros e ignorantes. E aí a gente precisa entender isso a partir da doutrina espírita e com o auxílio da obra do Pietro Baldi, né? Muito bem. Então, para a gente entender isso que eu acabei de mencionar, a gente precisa se ater à relação entre evolução e involução. A gente está evoluindo porque a gente involuiu. E por que a gente involuiu? Aqui a gente tem uma questão muito importante que o professor Pietro Baldi nos revela. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, fomos criados perfeitos, sábeis e detentores de um conhecimento que nos permitia já compreender Deus. E saber que fazíamos parte disso que chamamos de Deus. Porque Deus não poderia criar algo. Na primeira criação, Deus não poderia criar algo ignorante, porque Deus não é ignorante, Deus é onisciente, não é isso? Tem todo o conhecimento. Os seus filhos, as suas criaturas, nasceriam também com uma sabedoria, com um conhecimento. Não o mesmo conhecimento que Deus tem, porque Deus é o todo. As suas criaturas são partes que compõem esse todo. Elas são dotadas, no momento da criação original, elas eram dotadas e são dotadas de um conhecimento que permite a elas entenderem que elas fazem parte de Deus e, ao mesmo tempo, ela é uma parte de Deus e não Deus no seu todo, no seu absoluto, né? Muito bem. Então, conforme o Baldi nos revela, nos permite compreender, na primeira criação, veja que eu estou destacando, a primeira criação não é a mesma criação que os espíritos se remetem quando ele fala que nascemos puros e ignorantes. Essa é uma segunda criação que a gente já vai entender melhor. Nessa primeira criação a gente nasce, então, dotados de conhecimento, de amor, vivendo no seio de Deus, né? Isso é uma releitura muito mais profunda, ampla e clara do que o Velho Testamento também fala sobre a queda do paraíso, né? Então, o Baldi está relendo essa visão cristã que está no Velho Testamento à luz de uma compreensão muito mais ampla e clara sobre isso. Então, vejam, a gente nasceu, né, nessa condição de perfeição, estando em Deus. E aconteceu algo que nos levou a involuir, né? Então, essa imagem é isso, a gente foi caindo. E aqui o Baldi vai nos explicar esse fenômeno dentro do que ele chama da teoria da queda, e que é a queda do paraíso. Então, nós vivíamos em Deus, na perfeição divina, que o Baldi chama de sistema, e parte das criaturas, não todas as criaturas, né? Porque Deus cria todas as criaturas. Parte dessas criaturas, e com isso destituir Deus do centro. Nisso as criaturas vão, então nesse momento, caindo de uma condição de perfeição para uma condição de imperfeição e de ignorância, que é o universo físico. Com isso, há uma queda e há uma involução. Certo? Então, quando o universo físico surgiu, como a ciência nos revela através, né, principalmente da teoria do Big Bang, quando o universo físico surgiu, ele é resultado da queda de parte dessas criaturas. Quando o universo físico começa o seu processo de expansão, já é um processo de evolução, e é o processo da gente voltando para reencontrar Deus. Somos todos nós aqui, todos os seres humanos desse planeta, os outros seres vivos desse planeta, e de todo o universo físico, desde o átomo até nós humanos, como muitas outras humanidades que existem nesse universo físico.
Então, a gente vai para o caminho de evolução, de subir, voltar para reencontrar Deus. Porque lá a gente, pelo livre-arbítrio, a gente fez uma escolha de nos tornarmos centro e deixar Deus, né, não sendo mais um centro. Disso que o Balde vai chamar de sistema. Ele vai usar a palavra sistema para dar um significado ao que Deus é. Um sistema. Esse sistema é algo que é o todo uno Deus, onde há a infinidade de criaturas, né, que Deus emanou num primeiro momento da criação, primeiro ato de criação divina, que criou algo perfeito, e aí, num dado momento, parte dessas criaturas resolvem se separarem de Deus porque elas queriam se tornar um eu sou central. Lembram do eu sou? Deus é um eu sou central do sistema, onde tudo é perfeito, onde o amor reina, onde a ordem é absoluta. As criaturas, quando elas resolvem se fazer centro, o eu sou central, elas vão se fechando. Elas caem, ou a gente pode usar essa imagem delas se contraindo e se fechando. Eu gosto de fazer essa imagem aqui. A gente não tem o nosso umbigo. Quando a gente, você vai olhando para o seu umbigo, só 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 para o seu umbigo, você vai perdendo contato com o mundo. Você vai deixando de ver os outros, você vai deixando de ver Deus, e você vai achar que você é na nossa involução. Pode deixar aqui, lindo. E aí, aqui, o professor Pietro Baldi, para mostrar esse ciclo de evolução e involução, ele nos traz essa equação de Deus, né? Porque, vejam, no sistema onde há perfeição, a gente vivia no estado de espírito absoluto, né? Estado de perfeição, de amor, de ordem. Quando a gente vai evoluindo, né, se distanciando de Deus, a gente vai ganhando a forma de energia. E quando a gente chega no fundo dessa queda, a gente se torna matéria densa, átomos, moléculas, né? Então, vejam que o caminho de involução é espírito, energia, matéria, e depois o caminho de evolução é de matéria, energia e espírito. Então, toda a nossa evolução espiritual é um processo de desmaterialização, de sutilização, de sublimação, de nos tornarmos cada vez menos, né, presa ao corpo físico e mais próximo dos planos espirituais, mais próximo da espiritualidade, mais sensível aos espíritos bons, né, que trabalham pela nossa ascensão espiritual. Então, aqui temos esse caminho, né, de involução e evolução. Ok? Pode passar. Aqui temos uma outra imagem que reproduz isso, que acabamos de falar, mostrando o sistema lá em cima, como o Baldi nos traz, onde o sistema é onde há espírito, a substância do sistema é o espírito. Nessa queda da involução, a gente vai passando pelas muitas formas de energia e os muitos mundos energéticos e também sutis, podemos dizer espirituais, estão aqui nessa descida, né? Quando eu falo esses muitos mundos espirituais, por exemplo, a gente deve lembrar do André Luiz, quando nos diz que para termos uma imagem do umbral de uma forma resumida, ele fala, o umbral tem 3 níveis. Ele tem esse nível onde estamos, que é o mediano, a gente tem um nível abaixo do nosso, que é mais denso, e temos um nível que começa a se sutilizar, que é, por exemplo, o nosso lar. Nosso lar é uma colônia espiritual já significativamente evoluída, como a gente conhece na doutrina, no filme, né, nosso lar. No entanto, ainda é uma região umbralina. É uma região energética, né, que está aqui na subida para o espírito, mas ainda não é um reino espiritual dos mais sublimes, dos mais elevados, né? Olha que interessante, né? Então, veja que esse caminho da matéria para o espírito são muitos mundos, são muitas moradas na casa do meu Pai. São muitas moradas, como diz Jesus, né? Então, para a gente ter essa, né, visão do todo. O professor Pietro Baldi vai chamar, então, o universo físico de antissistema. Deus é o sistema. O universo físico é o antissistema, que está dentro de Deus, porque nada está fora, né, do amor de Deus, nada está fora de Deus. O universo físico está dentro de Deus. Só que o universo físico é o que a gente pode fazer como analogia,
é um câncer. É um câncer que está envolvido por Deus e Deus está curando esse câncer, trazendo as criaturas de volta para esse paraíso, para esse lugar perfeito e divino que é Deus, né? Pode passar. Então aqui a gente tem, finalmente, uma imagem, né, dada aí pela ciência, sobre, né, especificamente a física, a astrofísica, onde eles buscam representar a teoria do Big Bang, que fala, então, daquela explosão, eles chamam de uma explosão, a gente pode considerar como uma emanação inicial, onde o universo físico tem o seu início, né, naquela luz intensa, com toda uma característica, né, características físicas específicas. O importante para nós aqui dessa imagem é que ela nos dá a evolução do universo físico. Tá? Vou chegar aqui mais perto. Então, no início, a gente vai ter processos de energia acontecendo. Então, você tem muita energia, começa processos de materialização de átomos, partículas, átomos. Dentro desse processo vai se formar as estrelas, né, galáxias. Quando a gente chega aqui, nessa ponta aqui, né, o universo tem aproximadamente 13 bilhões e 700 milhões de anos. Quando chega aqui nesse momento, que é esses 13 bilhões e 700 milhões, a gente tem galáxias, né, que, como essa que está aqui, que são semelhantes à nossa galáxia. E aí aqui numa galáxia como a nossa, chamada Via Láctea, tem um sistema solar, um planetinha chamado Terra, e nós aqui agora pensando, buscando compreender tudo isso. Nessa longa história de evolução do universo físico, que vai, gente, do átomo, que se forma desde, né, as primeiras partículas, átomos, se formam na origem desse universo e continuam se originando também dentro das estrelas até hoje. Uma estrela, né, como a gente vai ver, ao nascer, ela vai formando os seus astros, né, planetas que vão girar em torno dela, pela força de gravidade que a estrela tem. E no nosso sistema solar, um desses planetas, como eu acabei de dizer, o planeta Terra, vai se constituindo de tal forma que, num dado momento, surge a vida. Depois da vida, né, com a evolução da vida, vai surgir uma criatura como nós, seres humanos, que está buscando compreender o universo físico, buscando compreender Deus, buscando compreender o que é a nossa evolução espiritual. Então, com essa visão aqui, com essa imagem, a gente vai buscando entender a relação entre o átomo e o arcanjo, né? Porque, vejam, os átomos, né, partículas, átomos, moléculas vão se formando, ligados a uma estrela, nessa estrela também ligados a um planeta. Dentro desse planeta, os processos de transformação física vão se dando, e aí o que era só organização físico-química, de repente vira o que a gente chama de um ser vivo. E aí, pode passar? Como a gente vai ver, nessa segunda frase, o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Então, veja, evolução e progresso aqui a gente pode tomar como sinônimos. Como eu estava dizendo já agora, aqui a gente tem uma imagem de uma nebulosa, onde se forma uma estrela, né? Começam processos de densificação de energias, e vai se gerar aqui processos bastante complexos, né, que a física descortinou e continua aí buscando compreender, mas o importante aqui é que vai formar uma estrela. Esses processos aqui que se dão a partir de uma nebulosa estão dentro de galáxias como essa. Aqui temos uma galáxia semelhante à nossa. E ali tem aquela pontinha ali, está indicando que o nosso sistema solar está na periferia de uma galáxia como essa, no caso a nossa Via Láctea, né? E aí dentro da galáxia se dá esses processos de formação de nebulosas, e das nebulosas estrelas, das estrelas planetas como o nosso, e como eu já disse, repetindo mais uma vez, vai surgir a vida vai evoluir até chegar a nós, seres humanos. Kardec está dizendo isso aqui, né? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, desde os átomos, a passar por nós, seres humanos, e a continuar, ao chegar nos seres angelicais,
fazem parte desse grande processo de evolução do universo físico. Essa imagem aqui também representa todas as eras geológicas do planeta Terra no seu processo de formação, né, até chegar em nós seres humanos. E aqui temos a imagem de uma moça com uma florzinha olhando esse universo físico à noite, né, com toda essa história que podemos aqui ter um pequeno vislumbre dela. E aí, então, chegamos num tema que é título de um livro muito importante, A Caminho da Luz. Né? A Caminho da Luz. Livro psicografado também pelo nosso querido Chico Xavier, um livro muito conhecido dentro da doutrina, e no qual Emmanuel, né, o mentor e guia do Chico, nos traz de uma forma bela, profunda e muito sucinta, né, a história espiritual da humanidade terrena. Uma compreensão da história buscando os grandes períodos evolutivos da humanidade com as suas misérias e seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Então, nesse livro, que aqui está, a gente está fazendo só um adendo, uma divulgação, que é um livro que merece ser lido por todos nós, ele vai contar essa história, né, desde o momento em que o planeta Terra vai ser construído enquanto astrofísico, e que desde esse primeiro momento, o nosso Cristo Jesus, nosso Divino Mestre, é o responsável por essa construção, né, de um astro, de um orbe, que é o planeta Terra. Então, Emmanuel vai contar essa história para deixar claro como o Cristo Jesus é o responsável por este planeta e por essa humanidade terrena. E, ao mesmo tempo, ele vai contando a história das civilizações que passaram aqui pela Terra, desde desses momentos onde não havia nem civilizações, onde a Terra estava se organizando fisicamente para que a vida chegasse, em um dado momento, a surgir, a vida evoluísse, aí chegássemos ao que a gente pode chamar, né, dos seres humanos, das espécies humanas, e com as espécies humanas já existindo nesse planeta, né, as diferentes espécies, até chegar no Homo sapiens, que somos nós, começar a encarnar espíritos exilados de uma outra estrela chamada Capela, onde lá existia um planeta que passou por uma transição planetária e que espíritos precisaram ser, vamos dizer, removidos, né, de lá e passaram a encarnar aqui no nosso planeta, ajudando a evolução, né, desses outros seres menos evoluídos e que estavam em condições, né, de um ser humano mais primitivo. E aí esses espíritos começam a encarnar e ajudam no processo evolutivo das espécies humanas e principalmente da nossa espécie Homo sapiens, que é a única que se manteve viva, né, porque as outras espécies, como Neandertais, Erectus, Hábilis, eles se extinguiram. E hoje no planeta Terra só existe uma espécie humana, que é a espécie Homo sapiens. Então, Emmanuel vai contando toda essa história para a gente, né, e relacionando a história aqui do planeta com esses espíritos exilados de Capela, que formaram grandes 4 civilizações, os egípcios, o povo de Israel, os arianos, que constituíram as civilizações na Europa, e também os hindus, né, o povo que hoje a gente conhece como o povo indiano, né, mas também envolvendo o Paquistão, enfim, etc., aquela região toda. Então, nesse belo livro, Emmanuel ele quer demonstrar, né, a influência sagrada do Cristo na organização de todos os surtos da civilização do planeta, né, de todas as grandes transformações do planeta Terra, das civilizações, a partir da sua escultura geológica, ou seja, mostrando como Jesus, né, nessas imagens que a gente tem aqui representativas disso, conduziu e continua conduzindo esses processos de evolução, não só individuais, né, de pessoas, indivíduos, espíritos, mas de civilizações, de sociedades, né? Então é uma caminhada, gente, que, olha, a gente aqui como a gente pode perceber todo esse processo dessa caminhada em direção à luz dentro daquela imagem que a gente acabou de ter do universo físico,
né? Porque, veja, nosso planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. O universo tem 13,7 bilhões de anos, ou seja, o nosso planeta Terra é relativamente novo diante do universo, né? E aí temos nossa história enquanto planeta, enquanto humanidade, a nossa história espiritual está dentro dessa história do universo físico, que é o caminho de evolução da criatura para reencontrar Deus, o Criador, né? Pode passar. E então, a gente pode compreender melhor o que o André Luiz quer dizer com essa frase, né? A senda é longa. A romagem solicita o esforço das horas incessantes. Sigamos improvisando bem por onde passarmos. Né? Dá para a gente ter um vislumbre assim, que a caminhada realmente é longa. Porque se o nosso universo físico tem 13,7 bilhões de anos, nós, que aqui estamos na condição humana, estamos nessa aventura durante todo esse tempo, voltando para Deus. Nessa busca de reencontrar Deus, se religar com Deus. É muito tempo, não é? É um tempo que a gente não tem noção, né? Porque a nossa vida dura 80 anos, né? Uma vida, né? A gente não tem acesso às nossas muitas reencarnações normalmente, né? Na massa geral a gente não tem. Então, a gente pode ver que essa frase simples, singela, ela é muito profunda, né? Quando o André Luiz diz, então, que a senda é longa. Quando eu cheguei no Monte Alverne, eu recebi um papelzinho desses, né? Dessas mensagens aqui, que tinha essa frase. E eu peguei esse papelzinho e coloquei na parede do meu quarto, que na época eu ainda vivia na casa dos meus pais, mas esse papelzinho está comigo até hoje, passado 25 anos, ele está amarelo. E eu estou aqui nessa reflexão de entender que senda longa é essa, né? Que caminhada longa é essa que estamos aqui realizando. E quando ele diz, sigamos improvisando bem por onde passarmos, está aí a mensagem principal da doutrina espírita, né? A caridade. Então, a nossa tarefa principal é, sabendo que essa caminhada é longa, que ela é árdua, que ela é muito desafiadora, que estamos aqui há tanto tempo para reencontrar Deus e que temos ainda um longo caminho pela frente, que a gente possa aproveitar todas essas oportunidades de fazer um ato de caridade, que pode ser o mínimo, né? O mais singelo possível. Há também atos mais significativos, né? Como missionários fazem nesse planeta, né? Às vezes entregam a vida pela missão que receberam do plano espiritual, né? O importante é isso, é que a gente possa improvisar o bem, né? E quando a gente fala assim, improvisar o bem é assim, né? Porque a gente lida com muitas emoções diariamente, né, gente? Emoções difíceis, né? A gente tem as nossas tendências negativas e a gente lida com isso diariamente nas nossas relações pessoais, familiares, com esposa, esposo, filhos, né? Ou mesmo dentro da casa espírita. E a gente não está todos os dias amando, né? Amando bem, a gente não está assim todos os dias. Daí vem, vamos improvisar o bem por onde passarmos, né? Então, vamos fazer uma força, né? De emprestar, de doar um sorriso, um abraço, né? Um olhar, uma respirada para não responder a esposa ou esposo, né? E podendo, improvisando esse bem, até que esse bem possa ser cada vez mais genuíno, mais espontâneo, mais natural e que flua, né, de uma forma que a gente não faça tanto esforço, porque a gente vai, então, podendo se cada vez mais um ser espiritual em essência. Pode passar, né, por favor. E aí, para a gente ir terminando, eu queria trazer também só um esboçozinho, né, cada um desses tópicos, depois eu fui ver, são temas de palestras, né, então a minha intenção era mesmo trazer uma visão geral dessa ideia, evolução, um caminho para Deus. Então veja que, agora chegando nesse nível humano, como eu estava aqui dizendo, estamos aqui numa busca de elevação espiritual. Pietro Baldi nos diz, a evolução é o caminho de transformação e expansão do espírito e da consciência.
Evolução é expansão do espírito e da consciência. Agora, o que quer dizer melhor isso? Se a gente pegar a frase de baixo, a expansão da consciência leva à transformação e integração das camadas da personalidade na unidade do espírito. Aí temos essa imagem aqui, que representa as camadas da personalidade humana. No núcleo mais profundo, como diz Jesus, Deus, o reino de Deus está dentro de nós. Deus, na nossa essência, que se expressa em nós como um eu superior, um eu divino. Só que temos também uma outra camada, que é um eu inferior, onde tem as tendências negativas que todos nós carregamos. Veja, estamos no universo físico. O universo físico, como disse lá no início, ele não é feito só de amor. O universo físico, ele é sim feito de amor, que está aqui nos impelindo à evolução espiritual, mas o universo físico é feito de energias densas, energias que trabalham contra o amor, né? Se o amor constrói, organiza, junta, essas forças, elas separam, elas destroem, né? A gente, no mundo físico, lida com a morte é um fato, né? Com a morte, a gente vive situações muito difíceis, né? A morte tem um impacto na gente diariamente, ainda que a gente não tenha ideia, a gente não perceba, né? A morte sempre nos deixa com medo, né? O medo nos faz fechar, nos faz, às vezes, não ter esperança, né? Ter dificuldades nas relações com as pessoas, e tudo isso tem a ver com o eu inferior, se a gente tomar isso na nossa personalidade. Além do eu inferior, a gente ainda tem uma outra camada, que são as máscaras que a gente usa para viver a nossa vida. Quando eu sou professor, quando eu sou, às vezes, né, pai de família, eu uso também máscara, às vezes eu sou palestrante, eu uso uma máscara. Enfim, a gente tem formas de ser que não são as mais autênticas nossas e que a gente usa no mundo, isso faz parte, isso é natural. Mas elas não são, essas duas camadas, a nossa essência. Então, nesse processo de elevação espiritual, de expansão da consciência, Deus em nós, esse eu superior, ele vai se expandindo e vai transformando essas outras camadas, integrando elas na luz, no amor, na paz, nessas virtudes divinas que estão em nós. E essas virtudes divinas, elas sempre estiveram com nós. Nós fomos criados por Deus, perfeitos, seres de amor, e que vivíamos em harmonia nesse todo que é Deus, com todas as criaturas. Quando nós caímos, nós fomos esquecendo dessas virtudes, e quando chegamos nessa condição material, ficamos completamente esquecidos de que somos filhos de Deus, somos amor, somos sabedoria. E aí todo o caminho de evolução é de relembrar o que já temos dentro de nós, né? Quando Kardec diz, os espíritos dizem a Kardec, fomos criados puros, espiritualmente puros. Ignorantes, eles estavam falando daquele momento da origem do universo físico, né? Os espíritos estavam dando uma resposta para aquele momento e para o que era possível a gente compreender, né? Porque, veja, a doutrina espírita nasceu junto com a ciência estava descobrindo todo esse processo que constitui, né, a origem do universo físico, o desenvolvimento desse universo físico. Então, a resposta foi perfeita para aquele momento. Então, o professor Pietro Baldi, nos anos 30, né, de 33 a 35, ele traz ao mundo a grande síntese. Obra que também vai fazer esse mesmo caminho do átomo ao ser humano, compreendendo que caminhamos para Deus. Depois o Pietro Baldi vai nos trazer o livro Deus e o Universo, onde ele vai mostrar então o que se deu na involução, na queda, e aí podemos compreender o que significa mais profundamente essa evolução espiritual que estamos trilhando, né, há muito tempo, né? Lembrando novamente André Luiz, a senda é longa, a romagem solicita os esforços das horas incessantes, né? Agora, para trilhar essa longa senda, não seria possível sem, né, a presença dos espíritos amigos, da espiritualidade superior, dos nossos amigos que aqui temos e compartilhamos as nossas vidas, não seria possível, porque somos todos filhos, criaturas de Deus, que nascemos nesse paraíso chamado sistema
sistema, né? Ou simplesmente Deus, né? E precisamos então dessa ajuda, de compartilhar isso entre nós aqui que estamos, né, no antissistema, no universo físico, no planeta Terra, né, ligado a essa estrela, que não poderíamos cumprir essa missão quando chegamos nesse planeta, acolhidos pelo nosso Divino Mestre Jesus, não poderíamos cumprir essa missão sem o Cristo Jesus, né? O Cristo Jesus, como a gente viu agora, ele participou da gestão, vamos chamar assim, né, gestou de gestação, esse planeta enquanto astrofísico, aguardando chegar os espíritos de Capela e acolhendo os espíritos que vinham de condições mais evoluídas, acompanhando a evolução dos seres vivos aqui da Terra, as bactérias, né, os seres vegetais, os animais, até chegar no humano. Então o Mestre Jesus nos acompanhou em toda essa senda até agora e continua nos acompanhando. Então, não poderíamos terminar essa palestra, né, sem lembrar do nosso Divino Mestre. Caminhamos para o infinito amor de Deus na presença espiritual desde o início do nosso Divino Mestre Jesus Cristo, do Cristo Jesus. Cristo Jesus que esteve aqui na condição de indivíduo humano encarnado entre nós. Como Emmanuel nos diz no A Caminho da Luz, todos os mestres que estiveram no planeta Terra antes do Cristo e também depois dele, são emissários do Cristo Jesus, ou seja, todos trabalham para o Cristo. Ainda que tenhamos muitas religiões, né, muitas doutrinas, muitos conhecimentos espirituais, Emmanuel é muito claro nesse livro quando ele diz que a fonte de tudo isso está no Cristo Jesus. Ou seja, temos uma estrela-sol, onde o planeta Terra e todos os planetas desse sistema solar orbitam. E temos um Sol espiritual, onde todas as criaturas desse planeta e dos outros planetas que constituem o sistema solar orbitam, né? Esse Sol é o Cristo Jesus. Então, que o nosso Divino Mestre possa continuar sempre nos guiando nessa caminhada longa, permitindo que a gente possa aprender a contemplar a caminhada. Porque quando a gente vê que a caminhada é longa, não dá para ficar no carro e falar, papai, que horas vai chegar? Está chegando? Papai, mamãe, está chegando, né? Quem tem filho já viajou de carro, é assim, né? Está chegando, está chegando. E a gente vai dizendo para eles, tá chegando, calma. Mas olha que legal, né? Olha aí o rio que está passando, a floresta, as aves, a paisagem. A gente precisa aprender a contemplar, né? Eu sou o que mais preciso aprender a contemplar essa caminhada, eu sou um deles. Aprender a caminhar contemplando a cada momento, a cada pessoa que a gente encontra, a cada experiência que a gente vive, porque é nelas que a gente vai adquirindo amor e sabedoria, né? Essas duas asas que podem nos levar e nos levam a essa evolução espiritual, que é a nossa meta maior. Então, que o nosso Mestre esteja aqui conosco hoje e sempre, que assim seja. Agradecemos ao Renato pela bela palestra, uma verdadeira aula para nós. E vamos convidar o nosso irmão Sérgio para fazer a nossa prece final e os médiuns presentes para aplicar o passe coletivo. Senhor Jesus, aproveitando as palavras finais do nosso irmão, contamos com a presença de amorosos benfeitores que sempre visitam o Monte Alverne, trazendo a paz para os nossos corações, trazendo um lenitivo para as nossas ansiedades,
nos fazendo enxergar um pouquinho mais ao longe, para que não nos falte o amparo necessário nesta caminhada, Senhor. Que todos nós, nesta noite aqui representados, as nossas famílias, possam receber o teu carinho, o carinho dos que militam aqui em nossa casa. Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Dr. Langerton, Francisco de Assis e tantos outros abnegados irmãos que enviam até nós as vibrações da saúde física e espiritual, da saúde emocional, para que tenhamos, para que possamos dar continuidade a essa tarefa que nós mesmos pedimos antes de reencarnarmos. Senhor, nos dê uma excelente noite para nós e nossa família. Sigamos em paz para os nossos lares e aqueles que estão em seus lares permaneçam em paz. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Então, para finalizar, vamos agradecer a todos pela presença e que possamos ter uma noite de paz e de harmonia.